Bancasesp, BNB, 2018. Os vocábulos traz, e nós recebem acento gráfico em obediência à mesma regra de acentuação. Item correto. Traz, e nós estão na regra geral dos monossílabos tônicos. Bancasesp, Telebrás, 2015. A palavra está recebe acento gráfico em decorrência da mesma regra que determina o emprego do acento no vocábulo três. Item errado. Três é monossílabo tônico terminado em E. Está é uma oxítona terminada em A. Logo, são acentuadas, mas por regras diferentes. Bancasesp, Cargo Diplomata, 2018. Segundo preconiza o novo acordo ortográfico, o vocábulo contrassensos é grafado conforme as mesmas regras que antissocial. Item correto. Quando o prefixo termina em vogal e a palavra seguinte começa em consoante, não deve haver hífen. Se a letra após a vogal for R ou S, esta deve ser duplicada. Por exemplo, antissocial, contrassenso, mini-saia, contra-regra, antirreflexo. Bancasesp, Unipampa, nível médio, 2013. Pesquisadores brasileiros publicaram cerca de 14 mil artigos. Em relação às ideias e estruturas linguísticas do texto acima, julgue o item a seguir. Mantém-se a correção gramatical do período ao se substituir cerca de por acerca de. Item errado. Cerca de traz ideia de medida aproximada. Publicaram cerca de, aproximadamente, 14 mil artigos. Acerca de indica assunto, equivale a sobre ou a respeito de. Bancasesp, TRT, 2013. As palavras países, famílias e níveis são acentuadas de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica? Item errado. Países traz e tônico formando hiato, por essa razão, acentuado. Famílias e níveis são paroxítonas terminadas em ditongo, também acentuadas. Observação: a regra do hiato se sobrepõe à das paroxítonas. Bancasesp, ANTAC, 2014. O emprego de acento gráfico em água, distância e primário justifica-se pela mesma regra de acentuação? Item correto. Água, distância e primário são paroxítonas terminadas em ditongo oral e, por isso, são acentuadas. Bancasesp, FUB, Revisor, 2014. Julgue o seguinte item. O emprego do circunflexo nos vocábulos entrever e pungência justifica-se com base na mesma regra de acentuação gráfica? Item errado. Entrever é oxítona terminada em E. Pungência está nas regras das paroxítonas terminadas em ditongo. Bancasesp, UFC, Controle Externo, 2005. Os vocábulos prejuízo e atrai acentuam-se atendendo à mesma regra. Item correto. Prejuízo e atrai são acentuados pela regra do I e U tônicos em hiatos.
Banca CESP TJ 2011. Os vocábulos público e caótico obedecem à mesma regra de acentuação gráfica. Item correto. Público e caótico são proparoxítonas. Banca CESP TJ 2012. As palavras conteúdo, calúnia e injúria são acentuadas de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica. Item errado. Calúnia e injúria são acentuadas por serem paroxítonas terminadas em ditongo. Conteúdo é acentuada pela regra do hiato. Banca CESP TRT 8ª Região 2016. Em se tratando de norma constitucional de eficácia contida, o legislador ordinário integra-lhe a eficácia mediante lei ordinária, dando-lhe execução mediante a regulamentação da norma constitucional. Questão errada. A necessidade de regulamentação para a produção de todos os efeitos é característica da norma constitucional de eficácia limitada e não das normas de eficácia contida. As normas de eficácia limitada são aquelas que a Constituição Federal regulou suficientemente. Questão errada. As normas constitucionais de eficácia limitada dependem de regulamentação para produzirem todos os seus efeitos. Não foram reguladas suficientemente pela Constituição Federal de 88. Banca CESP TCE 2013. Constitui exemplo de norma programática a norma constitucional que impõe ao Estado o dever de apoiar e incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais. Questão correta. A questão faz referência ao artigo 215 da Constituição Federal de 88, entre aspas. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. É norma programática que impõe ao Estado o dever de apoiar e incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais. Banca CESP PAJM 2010. O artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal, que dispõe ser livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, classifica-se, quanto ao grau de eficácia e aplicabilidade, como de eficácia limitada, pois o legislador constituinte regulou os interesses relativos à matéria, mas deixou margem à atuação limitadora do legislador infraconstitucional. Questão errada. De fato, nesse dispositivo, o legislador constituinte regulou os interesses relativos à matéria, mas deixou a margem à atuação limitadora do legislador infraconstitucional. Em consequência disso, o artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal é norma de eficácia contida. Banca CESP TJ 2019. É fundamento da República Federativa do Brasil. Letra A. A dignidade da pessoa humana. Letra B. Desenvolvimento nacional. Letra C. A independência nacional. Letra D. A erradicação da pobreza. Ou letra E. A solidariedade. A alternativa correta é a letra A. É fundamento da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana. Artigo 1º do inciso 3 da Constituição Federal. Banca CESP MP 2018. Ao ser estabelecido no texto constitucional que os poderes legislativo, executivo e judiciário são independentes e harmônicos entre si, assimilaram-se ao ordenamento jurídico brasileiro
as teorias da separação de poderes e de freios e contrapesos desenvolvidas por Maquiavel na obra O Príncipe. Questão errada. A teoria da separação dos poderes e a de freios e contrapesos foram desenvolvidas por Montesquieu na obra O Espírito das Leis. Banca CESP, TRE 2015. De acordo com a Constituição Federal de 88 e dos princípios fundamentais por ela reconhecidos, é correto afirmar que o princípio do pluralismo político expresso na Constituição Federal refere-se não apenas a preferências de cunho partidário, mas também a uma sociedade plural com respeito às diferenças, à pessoa humana e à liberdade. Item correto. O pluralismo político não se limita a garantir a pluralidade de preferências políticas e ou ideológicas. O pluralismo representa o direito a uma sociedade plural com respeito às diferenças, à pessoa humana e à liberdade. Banca CESP, Tribunal de Justiça 2014. Lei que trata da realização de pesquisas com células-tronco embrionárias viola o direito à vida e, assim, a ordem constitucional vigente. Item errado. O STF considera que não ofende o direito à vida e à dignidade da pessoa humana a pesquisa com células-tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e não utilizados neste procedimento. Banca CESP, CGM de João Pessoa, 2018. Os direitos e as garantias fundamentais constitucionais estendem-se aos estrangeiros em trânsito no território nacional, mas não às pessoas jurídicas, por falta de previsão constitucional expressa. Item errado. Há consenso na doutrina de que os direitos fundamentais abrangem qualquer pessoa que se encontre em território nacional, mesmo que seja um estrangeiro residente no exterior. Mas, diferentemente do que diz o enunciado, vários direitos e garantias fundamentais estendem-se também às pessoas jurídicas. Por exemplo, direito à honra. Banca CESP STJ 2018. A prova obtida por interceptação telefônica decretada por juízo incompetente é ilícita, ainda que o ato seja indispensável para salvaguardar o objeto da persecução penal. Item correto. Se a interceptação telefônica for determinada por juiz incompetente, a prova resultante será ilícita. Banca CESP 2014, TJ, cargo técnico. A respeito do princípio da legalidade, da relação de causalidade, dos crimes consumados e tentados e da imputabilidade penal, julgue os itens seguintes. É legítima a criação de tipos penais por meio de decreto. Item errado. Isso violaria o princípio da reserva legal, que é um subprincípio do princípio da legalidade, pois os decretos não são diplomas emanados do Poder Legislativo, ou seja, não são leis em sentido estrito. Banca CESP 2013, TJ, cargo juiz leigo. A respeito dos princípios do direito penal e da aplicação da lei penal no espaço e no tempo, assinale a opção correta. É permitida a criação de tipos penais por meio de medida provisória. Item errado. O princípio da reserva legal, derivado da legalidade, diz que somente lei em sentido estrito poderá criar tipos penais. Lei em sentido estrito é o diploma normativo emanado do Poder Legislativo, cujo processo de aprovação segue o rito ordinário.
No Brasil, o diploma legislativo exigido é a lei ordinária. MP não satisfaz os requisitos para que seja atendido o princípio da reserva legal. A lei penal que beneficia o agente não apenas retroage para alcançar o fato praticado antes de sua entrada em vigor, como também, embora revogada, continua a reger o fato ocorrido ao tempo de sua vigência. Item correto. Ainda que seja revogada por outra, mais gravosa, a lei penal mais benéfica continua a reger os fatos ocorridos durante a sua vigência e anteriormente à sua vigência. Banca CESP 2012, TJ, cargo técnico judiciário. Uma pessoa poderá ser considerada culpada após sentença condenatória pela prática de crime, ainda que dela recorra. Item errado. Se ainda está pendente o julgamento do recurso interposto pela defesa, significa que ainda não há sentença penal condenatória transitada em julgado. Se a sentença penal condenatória ainda não transitou em julgado, a pessoa ainda não pode ser considerada culpada pelo princípio da presunção de inocência. Banca CESP 2013, DPEM, agente penitenciário. O direito penal brasileiro não admite penas de banimento e de trabalhos forçados. Item correto. As penas de banimento de trabalhos forçados não são admitidas no direito penal brasileiro por força do que dispõe a Constituição Federal. Artigo 5º. Não haverá penas, letra A, de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19. Letra B, de caráter perpétuo. Letra C, de trabalhos forçados. E letra D, de banimento. Banca CESP 2013, Polícia Rodoviária Federal. O princípio da legalidade é parâmetro fixador do conteúdo das normas penais incriminadoras, ou seja, os tipos penais de tal natureza somente podem ser criados por meio de lei em sentido estrito. Item correto, conforme gabarito oficial da banca. O princípio que exige que o tipo penal incriminador seja criado por lei em sentido estrito não é o da legalidade, mas o da reserva legal. A reserva legal é subprincípio da legalidade, de forma que, indiretamente, a legalidade se aplica ao caso. Observação: a banca poderia ter sido mais específica, evitando causar confusão. A questão não chega a estar errada, mas poderia ter sido mais específica. CESP 2019, cargo assistente. A respeito da ação penal e do disposto na Lei de Juizados Especiais Cíveis e Criminais, Lei nº 9.099, julgue o item seguinte. O inquérito policial é dispensável para a promoção da ação penal, desde que a denúncia esteja minimamente consubstanciada nos elementos exigidos em lei. Questão correta. O inquérito policial é dispensável para o ajuizamento da ação penal, o que significa que a ação penal poderá ser validamente ajuizada mesmo sem o inquérito policial prévio, desde que o titular da ação penal já possua os elementos necessários ao ajuizamento da ação penal, que seriam a prova de materialidade e os indícios suficientes de autoria. CESP 2019, cargo juiz. Não poderá haver restrição de acesso com base em sigilo ao defensor do investigado, que deve ter amplo acesso aos elementos de prova já documentados no IP, no que diga respeito ao exercício do direito de defesa.
Item correto. A questão se baseia no teor da súmula vinculante número 14. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplos aos elementos de prova que, já documentados em procedimentos investigatório, realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Mas é importante ressaltar que o defensor não terá acesso aos elementos de prova que ainda não tenham sido documentados nos autos do IP, como é o caso de uma interceptação telefônica ainda em curso e que não foi juntada ao IP, para não prejudicar a eficácia da medida. Banca CESP 2018, Polícia Civil, investigador. A respeito do inquérito policial, é correto afirmar que, no Brasil, a jurisprudência é pacífica quanto a acolher o arquivamento do inquérito policial de forma implícita. Questão errada. O arquivamento implícito é rechaçado pela jurisprudência dos tribunais superiores, já que o princípio da indivisibilidade não vigora na ação penal pública. Banca CESP 2017, PM, cargo soldado. Antônio, depois de presenciar um homicídio que ocorreu próximo de sua residência, foi à delegacia de polícia mais próxima e comunicou o crime à autoridade policial por escrito. A respeito dessa situação hipotética e de aspectos legais a ela relacionados, julgue o item a seguir. Antes de instaurar o inquérito policial, a autoridade policial deverá averiguar a procedência das informações contidas no documento apresentado por Antônio. Item correto é a exata previsão contida no artigo 5º, parágrafo 3º do CPP, que exige uma verificação prévia da procedência das informações. Banca CESP 2016, Polícia Civil, cargo escrivão de polícia. O inquérito pode ser arquivado pela autoridade policial se ela verificar ter havido a extinção da punibilidade do indiciado. Item errado. A autoridade policial instaura, preside e conduz o inquérito policial, mas nunca poderá mandar arquivar autos do inquérito policial nos termos do artigo 17 do CPP. Banca CESP 2016, Polícia Civil, cargo agente. O IP é peça indispensável à propositura da ação penal pública incondicionada, sob pena de nulidade, e deve assegurar as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Item errado. O IP é dispensável, já que sua finalidade é angariar prova da materialidade e indícios da autoria do delito. Se o titular da ação penal já dispõe destes elementos, o IP não precisa ser instaurado. Não há garantia do contraditório e da ampla defesa no IP, eis que se trata de procedimento pré-processual não acusatório. Banca CESP 2016, Polícia Civil, cargo escrivão. O IP, em razão da complexidade ou gravidade do delito a ser apurado, poderá ser presidido por representante do MP mediante prévia determinação judicial nesse sentido. Item errado. O IP só pode ser presidido pela autoridade policial. Caso o MP pretenda investigar diretamente o fato, deverá fazê-lo por intermédio de PICs, procedimentos próprios de investigação. Banca CESP, Telebrás 2015. Redes de comunicação do tipo ponto a ponto são indicadas para conectar, por exemplo, matrizes e filiais de uma mesma empresa, com altas taxas de velocidade de conexão. Item correto. Uma das vantagens de redes ponto a ponto ou par a par é que elas possibilitam altas taxas de velocidade de conexão,
uma vez que os dados não passam por intermediários. Bancasesp Telebrás 2015. As redes locais, LANs, são aquelas instaladas em grandes cidades de regiões metropolitanas, para a interconexão de um grupo grande de usuários. Item errado são as redes metropolitanas MAN, que são instaladas em grandes cidades de regiões metropolitanas para a interconexão de um grupo grande de usuários. Bancasesp, Polícia Federal, 2018. Por se tratar de arquitetura ultrapassada e possuir pouco compartilhamento de recursos, redes do tipo cliente-servidor não podem ter mais que 100 clientes conectados ao respectivo servidor. Item errado. Redes do tipo cliente-servidor são as mais utilizadas atualmente no mundo inteiro. Por exemplo, a internet. Bancasesp CBM 2014. Em uma rede que utiliza o modelo cliente-servidor, um computador com atributos de servidor pode atender a diversos clientes em uma mesma empresa. Item correto. Essa é a ideia do modelo cliente-servidor, ou seja, um servidor atende a requisições de diversos clientes. Bancasesp Polícia Federal 2018. Uma empresa tem unidades físicas localizadas em diferentes capitais do Brasil, cada uma delas com uma rede local, além de uma rede que integra a comunicação entre as unidades. Essa rede de integração facilita a centralização do serviço de e-mail, que é compartilhado para todas as unidades da empresa e outros sistemas de informação. Tendo como referência inicial as informações apresentadas, julgue o item subsecutivo. Para viabilizar a comunicação de dados entre as unidades da empresa, podem ser utilizados serviços de interconexão com roteadores providos por operadoras de telecomunicação. Item correto. Podem sim ser utilizados roteadores fornecidos por operadoras de telecomunicação para interconectar as redes. Essa é a função principal de um roteador. Bancasesp, Prefeitura de São Paulo, 2016. Com relação a redes de computadores, é correto afirmar que LAN é uma rede que conecta computadores localizados a, no máximo, 10 metros de distância do servidor e fisicamente próximos uns aos outros. Item errado. Trata-se de uma área pequena limitada a algumas centenas de metros. Bancasesp, MIN 2009. A terceira geração de padrões e de tecnologias de telefone móvel, denominada 3G, permite conexão com a internet. Item correto. A terceira geração de padrões e de tecnologias de telefonia móvel 3G permite a conexão com a internet banda larga. Se você está estudando para concursos e anda desmotivado sem materiais de qualidade, entre para a nossa comunidade no Telegram e receba materiais gratuitos, como mapas mentais, resumos e videoaulas exclusivas, além de muitas dicas para a sua preparação. Acesse o link do grupo na descrição desse vídeo.